Fala, Blaugranas! Matheus Norman aqui para mais um vídeo no canal do Blaugrana Brasileiro. Hoje trazendo para você a última etapa da nossa cobertura da partida contra o Newcastle. Como você sabe, aqui no canal a gente sempre faz 3 vídeos pré-jogo e 3 vídeos pós-jogo. No pós-jogo tem a live imediatamente após o apito final. Depois a gente tem o quadro O Dia Depois, onde na manhã seguinte à partida do Barcelona a gente repercute tudo que a imprensa está falando sobre aquele duelo. E claro, para finalizar o ciclo, a gente traz as notas dos jogadores e faz uma análise individualizada do desempenho de cada um, que é o que você vai ver aqui nesse vídeo. É o vídeo das notas, é o vídeo da análise individualizada. A partir de amanhã, a gente já vai começar a falar sobre a partida contra o Getafe, a gente já mergulha de cabeça em La Liga, que vai ser a prioridade pelas próximas partidas, pelos próximos vídeos, até o grande duelo que o mundo inteiro está esperando contra o PSG no dia 1º de outubro. Mas por enquanto, a gente ainda está falando do Newcastle. Já já eu trago para você essa análise individualizada e a nota de cada um dos jogadores do Barça. Mas antes disso, aquele lembrete, você sabe que é importante. Curte o vídeo, se inscreve no canal, hypa. Fazendo tudo isso, você está me ajudando a continuar crescendo e a levar um conteúdo cada vez melhor para blaugranas espalhados pelo mundo inteiro. Já curtiu, se inscreveu, hypou? Então vamos lá. Você me deu o seu engajamento. Deixa eu te devolver entretenimento. E vamos começar com uma breve análise da partida como um todo, né? Depois a gente vai para a análise individualizada, eu trago as notas, mas antes, até para você que perdeu a nossa live pós-jogo, onde a gente ainda no calor da partida faz a análise imediatamente, deixa eu trazer aqui uma versão resumida do que a gente falou por lá. É uma live de mais de 1 hora, a gente responde várias perguntas, traz informações, traz dados, debate um pouco com a galera que está nos acompanhando, tentando alinhar as visões e as expectativas. Você pode assistir isso, tá salvo na íntegra aqui no canal, é só ir lá no setor ao vivo, o setor de lives. Mas eu faço aqui um resumo bem rapidamente para você, para a gente poder entender mais ou menos o que foi o jogo a nível coletivo. E tem 2 informações que a gente precisa abordar. Primeiramente, os jogadores que a gente estava com mais medo de que não iriam estar à altura de um desafio desse tamanho foram justamente os jogadores que mais chamaram a atenção positivamente. Quando sai a escalação, muita gente desconfiava do Joan Garcia. Acredito que depois da partida contra o Rayo Vallecano, bem menos gente, mas ainda muita gente achando que nos grandes palcos, nos grandes jogos, nas noites de Champions principalmente, ele poderia sentir a pressão e não conseguir performar, e ele faz as defesas que precisa fazer para garantir a vitória. A gente também teve um desempenho de altíssimo nível do Araújo, a gente também teve um desempenho de alto nível do Gerard Martin, a gente teve o desempenho de altíssimo nível, o melhor em campo, do Marcus Rashford. Então, o elenco do Barcelona, para os nomes que a torcida mais se preocupava e mais achava que poderiam dar problema, na partida de ontem mostraram que, dependendo do contexto, podem sim ser solução. Então, se a gente tinha dúvidas acerca da montagem desse elenco, elas foram dissipadas pelos desempenhos recentes de uma equipe que consegue sim, mesmo quando precisa usar o fundo do armário, o fundo do elenco, mesmo quando não tem os seus titulares à disposição, continua competitiva, continua dominante, continua ganhando 3 pontos. Mais importante do que isso foi a maneira que o Flick encontrou para ajustar defensivamente a equipe. A gente percebeu que já desde a partida contra o Valência, os laterais estavam subindo menos, guardando posição um pouco mais embaixo e deixando os pontas tentarem as jogadas individuais, poucas jogadas de ultrapassagem, majoritariamente focando na construção por dentro. O Koundé e o Gerard Martin, eles ficavam mais posicionados para fazer o balanço defensivo em caso de uma perda de bola, do que indo na linha de fundo tentar dobrar as opções de quem tivesse a bola, explorando as costas do lateral adversário, o que na partida contra o Valência nos garantiu uma melhora brutal do nível defensivo. Ah, mas o Valência não é isso tudo, mas o Levante também não era, e amassou a nossa defesa, o tempo todo explorando as costas. Então você ter uma melhora contra o Valência já é um bom sinal, e na partida contra o Newcastle então esquece, né? O Newcastle é uma equipe que sabe atacar, que ataca bem, que é bem treinada, que tem jogadores talentosos. Não é um dos favoritos à Champions, mas é uma das equipes mais perigosas da Liga dos Campeões. Se a gente fosse fazer uma lista de top 10, o Newcastle estava fora, mas no top 15
muito provavelmente ele vai estar dentro da lista de todo mundo, no quesito talento, no quesito qualidade técnica. Então, é uma subida de nível no teste acerca do desempenho defensivo do Barcelona e a equipe responde mais uma vez. O Newcastle teve 2 oportunidades. O resto, chute de fora da área, chute prensado, chute mascado. Eu driblo para buscar assistência, mas tem alguém dentro da área para cortar. Eu driblo para buscar assistência, eu vejo que tá todo mundo marcado. Eu tento esperar um pouco para ver se alguém se desmarca. O cara que eu driblei vai lá e faz o desarme. O Barcelona muito bem postado, usando a linha de impedimento não o tempo todo. Então, cara, claramente um Hans Flick que muda a maneira de defender e que aparentemente corrige um problema que a gente teve, principalmente na semifinal contra a Inter de Milão e que foi crucial para a eliminação, que é defender bola parada aérea. A gente estava com muito receio do Burn, que tem 2,2 metros, e do Voltemade, que tem 1,98 m, e de outros jogadores do Newcastle que são muito físicos, que são muito altos, que estão sempre ali entre 1,85 e 1,90 m, mas com a formação que foi para campo ontem, que é talvez a formação mais alta do Barcelona, só faltou o Bernal no lugar do De Jong, e a gente teria todos os nossos jogadores mais altos em campo, cada um na sua posição. Tirando isso, a gente foi com o que a gente tinha de fisicamente a equipe mais dotada, de maior estatura, conseguiu se defender muito bem. E lembre, não é só altura, também tem tempo de bola, tem posicionamento, tem inteligência. E aqui só elogios para os jogadores do Barça nesse quesito. Passou o primeiro tempo inteiro sem que o Newcastle conseguisse uma finalização de cabeça e no segundo tempo só conseguiu uma. Marcado, meio de costas, a bola pega mais no cucuruto do que na testa e vai para fora sem perigo aquele cabeceio do Joelinton. Fora isso, nenhuma finalização de cabeça do time do Newcastle. Era o nosso grande temor, tudo solucionado. Me parece, eu tinha levantado essa possibilidade na última análise, na análise pós-Valência. Ali a gente não sabia se foi uma situação de jogo ou se era uma nova maneira do Flick defender, mas a gente percebe que a equipe mais segura, mais equilibrada, criando menos oportunidades, mas ao mesmo tempo concedendo menos espaços aos adversários quando perde a posse de bola, não foi por acaso, não foi situação de jogo. Foi uma nova maneira do Flick organizar o time. Eu gosto da tentativa. Quem sabe com a volta do Lamine Yamal a gente consegue continuar atacando muito bem e com essa nova formação defensiva segurar um pouco mais os resultados. Não é necessário abrir mão da média de 3 gols por jogo para se defender bem. Com a volta do Yamal, quem sabe a gente mantém, até porque contra o Valência meteu 6, contra o Newcastle meteu mais 2. Então essa formação em que o Koundé, inclusive assistência deu, mesmo com os laterais um pouco mais recuados, continua produzindo bastante ofensivamente. Mas vamos para as notas, que foi o que você veio ver aqui. Vamos para as notas? Vamos começar com a nota do Joan Garcia. Eu acredito que você vai chamar a atenção de você que a menor nota hoje vai ser a nota 8, para representar um pouco do que eu senti da partida. Eu gostei muito da partida do Barcelona. Jogo difícil, fora de casa, estreia sempre um pouco mais nervoso. O único dos favoritos que estreou jogando fora de casa foi o Barcelona e pegou um adversário que não era um adversário simples, era um adversário carne de cabeça. Conseguir essa vitória e sem sofrer defensivamente, para mim foi um sinal muito positivo. Até falei na live pós-jogo, ganhar de 2-1 esse jogo me enche de otimismo muito mais do que se tivesse ganhado de 5-2. Porque a gente já viu o Barcelona nessa trocação franca de muitos gols prevalecer contra qualquer um. Mas nesses jogos ajustados, onde o potencial defensivo acaba prevalecendo, a gente nem sempre consegue ver o Barcelona se destacar. Eu acho que o único duelo que o Barcelona teve ali no limite defensivo e conseguiu sair vitorioso foi aquele 1-0 contra o Atlético de Madrid. Era normalmente tiroteio, goleada. Vitórias magras, o Barcelona, contra principalmente adversários qualificados, tinha muita dificuldade para manter. Conseguiu, manteve, então ninguém vai tirar menos que 8. E a nota do Joan é 9. Não é 10... porque ele não foi exigido o suficiente para ser considerado o melhor em campo. E você sabe que quando eu venho para os vídeos de nota, só o melhor em campo tira nota 10. A não ser que tenha acontecido uma parada muito brutal. Barcelona mete 6-0, 2 caras metem hat-trick. Aí eu posso dar nota 10 para 2 caras.
Ou o Pedri dando aquele show dele no meio-campo que a gente sabe que ele consegue, no seu mais alto nível, ao mesmo tempo que o Lewandowski faz 3 gols nos caras. E aí decide o jogo com os seus gols, ao mesmo tempo que o Pedri decide com assistências e com um espetáculo à parte. Aí pode ser nota 10 para os caras. Mas normalmente só um tira nota 10. Para mim o John é nota 9. Primeiro porque não foi o melhor em campo. Segundo porque eu não enxergo falha dele em nenhum lance. Quando precisou aparecer, apareceu. O gol que ele sofreu é um gol indefensável. Ele fecha o ângulo do jeito que dá para fechar. E até com um pouco de sorte, porque não pega bem na bola. O chute sai mascado. A bola vai na trave e entra. Eu vou falar o que do goleiro? Só que mais do que 9, eu acho que a defesa à frente dele funcionou tão bem que não lhe deu a oportunidade de ser tão chamativo como já foi em outras partidas. Mas chamativo na partida contra o Raio Vallecano. Para ele, nota 9. Gerard Martin e Koundé, os laterais. Gerard Martin que já está conhecido na noite de Barcelona como Gerard Maldini. Ninguém mais duvida do potencial do garoto. É só deixar o cabelo crescer e pronto, ele vai usufruir do apelido Gerard Maldini, porque realmente, defensivamente, ele está irrepreensível. É um jogador que evoluiu muito da temporada passada para essa, que dentro da própria temporada passada, a faceta de insegurança que ele mostra nas primeiras oportunidades é apagada na reta final, quando ele precisa ser titular por conta da lesão do Baldé e está à altura do desafio e consegue ter bons jogos contra Real Madrid, contra a Inter de Milão, dá assistência, defende bem. E no jogo contra o Newcastle foi muito importante por conta da bola aérea, né? Ele é um dos jogadores mais altos dessa defesa. Ele é mais alto que o Cubarsí. Mais alto que ele só tem no aspecto defensivo, no meio-campo tem o Bernal. Mas no aspecto defensivo é o Christensen e o Araújo. Então ele é o 4º jogador mais alto do time, se a gente pegar todo mundo, fora os goleiros. E ele tem um bom tempo de bola, ele ganha duelos aéreos. E eu vou te falar, talvez você não saiba, deixa eu puxar aqui o número exato, que eu já separei para você. Mas o Gerard Martin foi o líder de interceptações na partida de ontem. Interceptações, o cara que mais interceptou foi o Gerard Martin. Deixa eu abrir aqui, ó. Ele não foi driblado nenhuma vez. 0 dribles em cima do Gerard Martin, né? Ele interceptou 3 bolas e os que mais interceptaram depois dele foram Pedri e De Jong, que interceptaram 2 vezes. Então, ele conseguiu, foi o líder de interceptações não só do Barcelona, do jogo. Um desempenho defensivo muito chamativo do Gerard Martin, merece o 8,5. O preço que ele paga para ser tão defensivamente sólido é não conseguir ter tanto destaque na frente, por isso a nota dele não vai ser maior, mas eu não posso pedir nada mais de um lateral esquerdo reserva. Até de um lateral esquerdo titular, às vezes, só o feijão com arroz a gente já está satisfeito, porque lateral é uma posição bastante carente no futebol mundial. Do lateral esquerdo reserva, já que o Baldé é o titular, tem gente discutindo se não é essa mudança que está dando solidez defensiva. Vamos com calma. Vamos ver o que é que acontece nas próximas rodadas antes de debater isso. Mas o debate está rolando. E o Gerard Martin jogou bem 2 partidas consecutivas. Pela falta de potencial ofensivo vai ser 8,5 e o Koundé 9,5. Porque o Koundé fez tudo o que fez o Gerard Martin. Ajudou na bola aérea, ajudou nos desarmes, ajudou com interceptações, venceu os duelos defensivos, mas ainda deu uma assistência. Então a nota do Koundé tem que ser maior que a do Gerard Martin, porque defensivamente eles foram equivalentes. Talvez o Gerard Martin até um pouco mais participativo nos cortes de cabeça, mas equivalentes no quesito potencial defensivo, e no aspecto ofensivo o Koundé vai lá e dá uma assistência de perna esquerda, que não é a perna boa, né? Já fez o gol da final da Copa do Rei, tá dando assistência agora até de perna esquerda, assistência magistral. O Rashford só tem que fazer o movimento de cabeça, não precisa ajustar o corpo quase nada. Cara, o Koundé tenta. Na temporada passada, o título do PSG tirou do Koundé uma sensação generalizada de que ele era o melhor lateral direito do mundo. Até a semifinal da Champions, a briga era Koundé e Hakimi. Só que aí o Hakimi vai para a final
faz gol na semi e na final, o Koundé se lesiona no jogo da ida, o Barcelona é eliminado, a discussão acabou. Mas ele vai manter essa discussão viva na atual temporada, tá muito claro o nível do francês. Na dupla de zaga, Cubarsí e Araújo. Para mim, Cubarsí 8,5 e Araújo 9. Pô, mas por quê? O Cubarsí não errou nada. Todos os desarmes que o Araújo fez, o Cubarsí também fez. Todas as ações defensivas que o Araújo teve, o Cubarsí também teve. E isso tudo é verdade. Só que tem um detalhe. O Araújo foi muito mais presente na defesa da bola parada. Quem marcou o Dan Burn, que é o jogador mais perigoso do Newcastle nas cobranças de escanteio, em todas as jogadas, foi o Araújo. Então, cada um tinha uma posição dentro da pequena área e os jogadores mais físicos, caso do Araújo, do Lewandowski, do Gerard Martin, eles vinham para fora para fazer marcação individual nos adversários. E o Araújo pegava o mais difícil. Então a sensação que eu tenho é que o Araújo foi mais testado. Por quê? Escanteio, falta lateral ou até falta na intermediária. Às vezes até falta no campo defensivo. Ia todo mundo do Newcastle para dentro da área. O Bruno Guimarães cobrava no Dan Burn para ver se ele conseguia uma casquinha ou cabecear para dentro da área para tentar criar algum perigo ali para o Barcelona. Chegou uma hora que até lateral era direto na cabeça dele, principalmente depois que o Barça abriu 2-0. E o Araújo sempre nele, e você me diga, qual foi o lance que ele perdeu para o Burn nesse contexto? Nenhum. Se o cara tocava na bola, era sempre sem direção, nunca conseguindo gerar algum tipo de perigo. Então eu acho que o Araújo foi mais testado, mas ambos foram impecáveis no aspecto defensivo, por isso que o Cubarsí 8,5, o Araújo nota 9. E também um outro detalhe, o Araújo jogou 90 minutos, o Cubarsí só 70, então o Araújo foi testado por mais tempo. É mais difícil não perder nenhuma bola por 90 minutos do que por 70. Só para finalizar o argumento, por isso para mim a nota maior para o uruguaio. Vamos para o meio campo? De Jong e Pedri, para mim, 9,5. De Jong e Pedri, para mim, 9,5. Tem um dado do De Jong, porque assim, a gente está tão acostumado, né? O Pedri, ele chama tanta atenção que às vezes a gente esquece que do lado dele tá o outro melhor meio-campista do mundo nessa função, nessa maneira de atuar. Nesse quesito, eu desço para dar o primeiro passe, mas eu também vou no campo ofensivo para ajudar na pressão, mas eu também consigo trocar passes no espaço curto, mas eu também consigo desarmar, mas eu também consigo fazer cobertura. Como o Pedri faz tudo isso, e do lado dele tá outro que também faz isso tudo, tem Vitinha, que também tem essa característica, tem Kimmich, que também tem essa característica, mas como eles estão em outras equipes, eles se destacam mais por terem ali menos competição, vamos dizer, pelos holofotes, o De Jong acaba esquecido, mas tem dados do De Jong que são brutais. Cara, Frenkie De Jong foi o jogador que mais acertou passes e que teve o maior percentual de passes acertados. Então o De Jong acertou 86 passes. Sabe quantos ele errou? Ele tentou 87, acertou 86, 99%. 2 desses passes são considerados passes-chave na criação do ataque. E desses passes, 3 foram longos. 3 passes longos. Nos passes curtos, ele acertou todos. O único que ele errou foi uma tentativa de passe longo. Então, irmão, o De Jong ontem, ele foi um maestro que acabou ofuscado porque o Pedri também teve um desempenho brutal, mas que precisa ser mais reconhecido, precisa ser mais lembrado. E no aspecto defensivo, o De Jong conseguiu o mesmo número de interceptações do Pedri, 2, e foi um dos jogadores, foi o 4º jogador com mais desarmes. À frente dele só ficaram Trippier, o próprio Pedri e aqui o cara que mais desarmou no jogo, que você não vai imaginar quem é, que eu vou te falar agora, e que é justamente o próximo que vai receber nota. Fermín Lopes. Vamos já falar melhor sobre ele, mas só para reforçar, por conta de toda essa dominância da posse, troca de passes e capacidade defensiva, Pedri e De Jong só não vão tirar 10, porque eu só dou nota 10 para o melhor em campo. Nota para eles é 9,5. E pro Fermín nota 9. Pro Fermín nota 9, tá doido, porra. O Fermín não conseguiu acertar os chutes, não deu assistência, o Fermín não criou perigo.
mas o Fermin exerceu um papel tático de sacrifício em que ele mostrou a disposição de ser uma figura oculta no campo, de não chamar atenção com a bola no pé, porque estava se desgastando para impedir que o adversário criasse perigo. Sacrifício tático não é ficar correndo igual um maluco. Sacrifício tático é estar disposto a abrir mão da sua melhor versão individual para ajudar a equipe a encontrar a sua melhor versão coletiva. E na live pós-jogo, eu até fiz essa ressalva de que ele tinha sido muito bem no compromisso tático, mas eu não entendi o tamanho do impacto do Fermin no jogo até olhar as estatísticas. Isso é o famoso trabalho silencioso. Tu pode até observar o cara e falar, pô, tá ajudando pra caramba, né? Mas tu só entende o real impacto dele quando tu vai ver que o Fermin foi o jogador com mais desarmes no campo. Ele não foi o com mais desarmes do meio-campo, do Barça, numa terça-feira chuvosa. Não. Pega todos os jogadores que entraram em campo. Com Pedri, com Tonali, com Bruno Guimarães, com De Jong, com Cubarsí, com Araújo, com Fabian Schär, todos os defensores. O cara que mais desarmou foi o nosso meia ofensivo. Se isso não é sacrifício tático, eu não sei mais o significado da palavra. Fermin, 5 desarmes. Desarmou mais que Pedri, mais que Trippier, mais que De Jong, mais que Koundé, mais que Rafinha, mais que Bruno Guimarães. Então a gente tem que dar um reconhecimento maior para o aspecto tático e para a importância que o Fermin teve no desempenho coletivo da equipe, ainda que individualmente ele não tenha aparecido tanto. Beleza? No ataque, para mim, nota 8 para o Rafinha e para o Leva, que também precisaram desse sacrifício tático, que também precisaram exercer funções de pressão ofensiva, de recuperação da posse de bola, de descer para ajudar na fuga da pressão. O Lewandowski, que a gente percebia muito no centro do campo, cavando faltas. Quando o Barcelona estava pressionado no campo defensivo, o desafogo era o Lewandowski, e ou ele saía no passe de primeira com os pontas, o Rafinha e o Rashford, ou ele cavava uma falta. Às vezes as duas coisas, ele dava de primeira no Rafinha e depois se jogava no chão. E aí se o Rafinha progredisse era vantagem. Se o Rafinha não progredisse, o juiz marcava. Então jogaram muito bem. Só que aí, quando a gente vai falar de ataque, talvez eu tenha sido até muito duro com os dois. Vamos aumentar para 8,5? Vamos aumentar para 8,5. Quando a gente fala de ataque, a gente precisa também de algumas situações de perigo. E o Rafinha e o Lewandowski não conseguiram criar essas situações de perigo. Eu não acho que eles jogaram mal, eu acho que a presença deles em campo foi de suma importância para a gente se defender tão bem e para a gente conseguir construir os ataques de maneira coletiva, mas individualmente eles não chamaram tanta atenção, nem o Rafinha, nem o Leva. O Leva chamou mais atenção, ajudando nas fugas de pressão e segurando a bola na frente, quando o time precisava dessa ajuda para sair desse tempo, para se projetar. E o Rafinha foi muito participativo, muito voluntarioso. Inclusive, o Rafinha foi o cara com mais participações. Foi o cara com mais... Foi o cara com mais ações com bola. Foi o cara com mais ações com bola no campo ofensivo do jogo inteiro, né? Só que a maioria das vezes ele não estava muito acertado na finalização. Tem dia que é noite, tem dia que não dá para você brilhar, mas pelo menos contribua para que os seus companheiros brilhem. Rafinha fez isso, Lewandowski fez isso. Quem foi que brilhou? Brilhou Marcus Rashford. O homem escorraçado do United como se fosse o problema da instituição. Mostrando que, na verdade, até aqueles que desconfiaram no momento na sua contratação, ele ainda mantém o nível técnico que apresentou numa época em que foi considerado uma das referências de atacante no futebol mundial e que se projetava que poderia continuar se evoluindo, quem sabe até brigar por uma bola de ouro. Essa época existiu 4 anos atrás, mais ou menos, inclusive num período em que ele chegou a ter mais de 30 gols em uma temporada, coisa que até centroavante tem dificuldade para conseguir. O Isaac nunca conseguiu, o Julián Álvares nunca conseguiu, centroavantes consagrados têm dificuldade. E o Rashford, que se alternava na ponta e no comando do ataque, foi lá e fez mais de 30 gols. Joga muita bola, tem muito talento o Rashford. O que faltava? Um treinador para lhe dar confiança, uma equipe que coletivamente funcionasse para lhe permitir apresentar o seu talento e tempo de jogo para ele mostrar.
Se quando o Rashford erra um passe, todo mundo reclama e pede para ele ser substituído, esse cara nunca vai conseguir performar. No Barcelona, num outro ambiente, num outro sistema, com outro treinador, com outros companheiros, ele pode se reinventar. E ele se reinventa justamente voltando a fazer o que sempre fez. Chutar bem de fora da área, ir para cima do lateral, buscar as jogadas individuais. Ah, mas teve vezes que ele foi desarmado. Se você não estiver pronto para ser desarmado, você não pode ser atacante de um grande clube. Você tem que estar pronto para tentar o drible e, às vezes, a defesa prevalecer. Às vezes prevaleceu. Outras, quem prevaleceu foi o ataque. Tu sabe o que é importante? Que nas vezes que você conseguir prevalecer, você faça os gols. E ele fez 2. Numa noite em que ele decide um jogo fora de casa em Liga de Campeões. Não tem o que se falar. Nota 10 para o Marcus Rashford, melhor em campo, ganhou o prêmio da UEFA e ganha um prêmio de quase o mesmo prestígio, que é ser escolhido melhor em campo pelo Blaugrana brasileiro. UEFA e Blaugrana brasileiro aqui, ó, pau a pau, para quem tem mais prestígio na entrega de prêmios. Não é isso? Nos que entraram no segundo tempo, eu não vou dar nota nem pro Olmo, nem pelo Cazador. O Cazador, principalmente, ele entra nos acréscimos só para gastar tempo, né? Aquela substituição manjada. O árbitro dá o acréscimo, eu guardei uma substituição para fazer nos acréscimos. Que aí parte do acréscimo já é a substituição. Não tem como dar acréscimo em cima do acréscimo, por causa de substituição, tu gasta o tempo. O Dani Olmo até entrou um pouco antes para segurar a bola, para manter a posse, e ele acertou 100% dos passes, tá? Ele acertou 100% dos passes. Todos os passes que ele tentou, ele acertou. Eu vou inclusive aqui pegar quantos foram, né? Claro que ele não entra na briga com o De Jong, porque o De Jong jogou 90 minutos e foram quase 90 passes. Mas dos 11 passes que o Dani Olmo tentou, 11 ele acertou. Quase faz um gol também, né? Mas eu acho que ele jogou pouco tempo pra gente atribuir uma nota. Se eu fosse atribuir, seria 8,5. Tá, vou até mudar aqui o roteiro do vídeo. Seria 8,5. Os outros 3 que entraram e que entraram com tempo para serem avaliados foram Christensen, Ferran e Eric. Não conseguiram fazer nada de muito chamativo, não melhoraram o que os titulares já estavam fazendo. Acho até que as ações do Eric foram menos acertadas defensivamente do que a do Gerard Martin. O que é natural, porque já entra num momento ali de reta final da partida, em que o Barcelona vem para segurar o resultado. E você teve muito volume de jogo do Newcastle nos últimos minutos. No caso do Ferran, também é injusto dizer que ele jogou pior que o Lewandowski. Embora seja verdade, é um pouco injusto fazer essa avaliação, já que ele entra num contexto em que o jogo já está com uma vantagem considerável, ele entra muito mais para correr atrás dos zagueiros e não deixar o Newcastle trabalhar do que necessariamente para atacar. Tem um lance polêmico que na Catalunha está chamando a atenção, que nem o replay mostraram, que ele cai na área depois de um contato físico dos 2 zagueiros do Newcastle que fazem um sanduíche nele. O VAR não deu, o árbitro não deu. E tudo bem, mas nem o replay mostraram, na Catalunha a galera tá estranhando. Pô, por que não mostraram o replay? Né? A gente quer saber, quer ver o replay, quer tirar dúvida. Todos os lances isso acontece, no do Ferran não aconteceu. E no caso do Christensen, não fez nada de errado. Eu não acho que nenhum dos 3 fez nada de errado. Mas em relação aos titulares que fizeram por mais tempo, eles não conseguiram melhorar, a nota deles tem que ser menor. Se o Kovacic tirou 8,5, o Christensen tem que ser 8. Se o Lewandowski tirou 8,5, o Ferran tem que ser 8. Se o Gerard Martin tirou 8,5, o Eric tem que ser 8. O Dani Olmo tira 8,5 numa mudança de roteiro. A minha ideia a princípio era não dar nota, mas vamos valorizar um pouco do que ele fez, né? Ele entrou para segurar a posse de bola e fez isso de maneira magistral. Não foi desarmado nenhuma vez, acertou todos os dribles, acertou todos os passes, teve uma finalização boa, mas que o goleiro acabou defendendo. Não tem o que se reclamar do Dani Olmo. Vamos ver na partida contra o Getafe se ele reaparece. Beleza? Meus amigos, o que eu tinha de informação para compartilhar com você e de opinião para emitir, já foi. Então a gente se encaminha para encerrar esse vídeo. Mas antes, um reforço do lembrete. Falei no começo e te lembro de novo aqui no final. Curte o vídeo, se inscreve, hypa. É de graça, é anônimo. Ninguém vai nem saber que você está me ajudando. E você vai estar contribuindo para a gente continuar crescendo e levar um conteúdo cada vez melhor para blaugranas espalhados pelo mundo inteiro. Ficou até o final? Acredito que é porque gostou, então vale o reforço do lembrete. Não sai desse vídeo sem curtir, sem se inscrever no canal e sem hypar.
Por hoje, a gente encerra. Aquele abraço e até o próximo vídeo.